Amém. Amém, povo de Deus, Igreja do Deus vivo. Boa noite. Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos continuar falando sobre o jornal Árvore da Vida. Que jornal maravilhoso, tem trazido muito ajuda para nós. Amém? E palavras que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Amém? E o ponto que nós vamos falar hoje é erros fatais que cometeu o primeiro casal da Bíblia. O primeiro casal da Bíblia chama-se Adão e Eva. Ó Senhor Jesus, nós devemos ter muito cuidado com o pecado. O pecado, ele traz consequências. Ó Senhor Jesus, ali no início do livro de Gênesis, o Senhor criou, fez uma criação maravilhosa. E no sexto dia Ele criou o homem, a sua imagem, sua semelhança. E o desejo do coração de Deus era ter uma expressão através desse casal. Mas eles erraram, e o erro deles trouxe uma consequência para toda a humanidade. Então com o pecado não se brinca. O pecado representa Satanás. Ele é o inimigo de Deus, ele é o adversário de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, como que o inimigo fez? Ele usou uma serpente, e por meio de perguntas, olha só, por meio de perguntas, o inimigo trabalhou a dúvida na mente de Eva. Então essa é a função do inimigo de Deus. Ele atua na nossa mente. Ele atuou na mente de Eva. E quando ele atuou na mente de Eva, gerou o que? Dúvida. Ó Senhor Jesus. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 2. Amém? Para nós entendermos o falar de Deus. O falar de Deus, ele não traz dúvida. Amém? Nós devemos confiar no falar de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Amém? Olha só. Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o guardar. Amém? Cultivar. Vida, guardar. Esse homem, esse casal, deveria guardar o jardim, que representa a autoridade de Deus. Aonde a vida de Deus está, ali a autoridade de Deus também está. E o versículo 16 diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Adão e Eva, fica à vontade. Esse jardim, que é um lugar de prazer, eu criei para você. Além de você ter a minha presença, vocês podem comer livremente, de todo fruto. Mas ele deu uma ordem, e ele confirmou aqui o versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Nós temos que entender o falar de Deus. O falar de Deus, ele é direto, não é um falar sinuoso. Então, se o homem comesse, o erro de Adão e Eva, eles comeram da árvore errada. E Deus falou com eles, que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iam, certamente, morreriam. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver o falar de Satanás. Capítulo 3, de 1 a 4. Ó Senhor Jesus. Olha aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto, está vendo? Parece que a Eva tomou a frente. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha o versículo 4. Que a serpente, Satanás, através da boca da serpente, falou. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então a afirmação de Deus, Deus falou, é certo que morrereis. Satanás, a serpente, falou, é certo que não morrereis. Ó Senhor Jesus. Então, nossos irmãos, irmãs, amigos, é por meio de afirmações falsas, essas afirmações falsas da serpente, levou a agir contrariamente ao que Deus determinara. Está vendo? O inimigo, as afirmações dele sempre são falsas. Tenha cuidado. Nós precisamos ser cuidadosos. Toda vez que desobedecemos a Deus, toda vez que desobedecemos a Deus, a palavra de Deus, consequências terríveis vêm. Ó Senhor Jesus. Então nós vamos ver algumas dessas consequências. Primeiramente, cremos que quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden. Éden significa um lugar de prazer, de felicidade, um lugar saudável, onde eles tinham ali a presença de Deus, na viração do dia, Deus visitava eles. Então, antes da queda, antes deles darem ouvido a Satanás, eles viviam uma vida livre. Eles viviam livremente no jardim. Antes da queda, viviam livremente no jardim, eram companheiros, juntos cuidavam do jardim, né? Cultivavam e guardavam o jardim, não tinham segredos. Então o coração de um estava dentro do outro, havia uma amizade, conversavam a respeito de tudo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Eu creio que ali naquele jardim,
por eles estarem sozinhos, ainda não tinham filhos, eu creio que eles brincavam até de esconde-esconde. Maravilhoso, tudo livre. Mas depois da queda, depois que eles ouviram a serpente, irmãos, irmãs, vamos ter cuidado, cuidado, não vamos ouvir a serpente. A serpente, ela distorce a palavra que Deus fala. Ela fala, o inimigo fala muita mentira. A Bíblia fala que ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, se você e eu, se nós dermos lugar na nossa mente para o que a serpente fala, nós vamos viver uma vida derrotada. No casamento, amém? O casamento é maravilhoso. A vida de casamento é maravilhosa. Deus é quem fez isso. Deus prometeu que cuidaria do nosso casamento. Mas para isso, nós precisamos estar olhando para Ele, contemplando a sua face, invocando o nome do Senhor, andando no Espírito. Se você quer viver uma vida saudável, uma vida conjugal tranquila, anda no Espírito. Invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Coloca sua mente debaixo do encabeçamento de Cristo. Você vai ver a diferença. Amém? O capítulo 3, 8 e 9 diz aqui, ó. Olha só. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, olha só, esconderam-se. Por que eles esconderam? Porque algo de ruim estava dentro deles. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Não conseguimos. Como esconder de Deus? Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Ó Senhor Jesus. E o versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então, o primeiro elemento negativo que o casal passou a expressar, eles ficaram envergonhados. Gênesis capítulo 3, 25. Ó Senhor Jesus, não é 25, não, é 20. Senhor Jesus. É o versículo que fala que eles ficaram envergonhados. Amém? Eu anotei errado aqui. Senhor Jesus. Mas amém. Eles ficaram envergonhados porque estavam nus. 3, versículo 10. O cooperador ajudou-me aqui. Amém, né? Graças ao Senhor, né? Nós temos um cooperador aqui. Capítulo 3, versículo 10. Olha só. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Está vendo? Antes, eles viviam nu. Antes da queda. Antes de Gênesis 3. Eles não tinham vergonha um do outro. Não tinham vergonha diante de Deus, porque eles estavam debaixo de uma cobertura. O pecado ainda não tinha entrado na natureza do homem, não tinha entrado no corpo do homem. Amém? Então, pela primeira vez,
eles começaram a ter problema. O casal começaram a ter problema. Pela primeira vez, está vendo? Eles olharam um para o outro e se viram de forma estranha. Antes não. Eles tinham toda a liberdade. Mas agora o pecado começou, tirou eles da comunhão com Deus e também travou a comunhão entre Adão e Eva. Então é muito sério o pecado. Ó Senhor Jesus. Então é isso. A pessoa começa a fugir. Está vendo? Por que você tem medo? Começaram a ter medo. Eles não tinham medo. Vergonha. Por causa do pecado. Por isso que nós temos que invocar o nome do Senhor. Porque só nele, em Cristo, nós temos força. Nós temos encorajamento. Aqui fala um ponto, aqui, olha, surge o receio do sentir ridículo, do medo de ser julgado pelos outros. Então, a vergonha ali começou a afetar o relacionamento deles. Por isso nós temos que depender do Senhor. Ó Senhor Jesus. Como revelar nossos sonhos se temos medo de passar por tolos? Como de nossos defeitos se receamos ser julgados? O homem, ele vive desse medo, desse jeito hoje. Ele tem medo, ele não quer ser exposto, por isso que ele esconde. Por exemplo, o que eles fizeram para Deus não ver a nudez deles? Eles cobriram com uma folha de figueira. Então, qualquer situação que envolver você, meu irmão, minha irmã, vai diante do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Amém? Eu vou ler um ponto aqui do jornal Árvore da Vida. Vocês prestam atenção. Muito importante. Amém? Olha só. Andar nu não significa apenas estar destituído de roupas. É mais profundo. Então, diante de Deus, não é uma questão de roupa. É mais profundo. Significa ter liberdade de se portar como realmente é. Significa viver sem máscara. Está vendo? Você não precisa colocar uma máscara. Eles não precisavam ali colocar aquela folha de figueira. Eles podiam voltar para o Senhor e ali mesmo pedir o Senhor perdão, pedir o Senhor a cobertura do Senhor. Amém? Então nós devemos ser pessoas francas. Não precisamos usar máscara para tentar cobrir a nossa nudez. Significa poder ser quem é sem temer coisa alguma. Então nós que somos filhos de Deus, nós não devemos temer coisa alguma. Porque quem justifica você, meu irmão, é o sangue de Jesus, seu Filho. E em 1 João diz que se nós errarmos, pecarmos, temos um advogado. Hoje você tem um advogado. Amém? E o nosso advogado, que é Jesus, ele mesmo diz em sua palavra que ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar.
Amém? Ó Senhor Jesus. Olha só. Isso aqui é um ponto para os cônjuges. Por causa da vergonha, muitos cônjuges passam sozinhos por suas dificuldades, pelo receio de se expor. Você tem medo de ser julgado, de tomar umas pedradas. Ó Senhor Jesus, de se apresentar como de fato são. Então nós devemos apresentar diante de Deus. Nós nunca devemos parar. Correto? O pecado está na nossa carne. Muitas vezes nós fraquejamos. Nós erramos. Amém? Mas nós temos uma diferença. Erramos, mas nós não vivemos no erro. Porque nós invocamos o nome do Senhor. Nós pedimos a cobertura do sangue do Senhor. E só o sangue de Jesus, seu Filho, pode purificar você. Amém? Nada fora de Cristo pode purificar você. A sua consciência, correto? Quando vier o medo, aplica o sangue. O sangue, ele é eterno. Esse sangue é de eternidade em eternidade. Não vamos ficar fugindo, colocando máscara. Nós que somos com o nosso cônjuge, vamos jogar aberto. Vamos andar na luz. Amém? Se você é uma pessoa que anda na luz, que anda no Espírito, você vai jogar por terra toda a máscara. Amém? Muito rico, não é isso? Tem um outro ponto aqui, eu quero ler para vocês. Muito tocante. Cada um deve reconhecer os próprios defeitos. Cada um. Você, minha irmã, meu irmão, cada um deve reconhecer os próprios defeitos, fraquezas, carências e pecados. Só assim não se espantará com os dos outros. Por que nós vemos muitas vezes o erro dos outros? Isso é sério. Por que você erra? Você, irmão, marido, você fica vendo. Para de olhar o erro da esposa. Você vai ter problema de andar com ela, de viver uma vida comum do lar, de viver uma vida cheia de paz. Para de olhar os seus problemas, os problemas da sua esposa. A esposa fica olhando o erro, fica olhando, você não vão conseguir ficar junto, porque só vê erro. Por que há tanto divórcio? Porque falta luz. Quando você anda na luz, a primeira coisa que você vê é os seus defeitos. Uma pessoa que anda na luz, amém? Ele vê as suas fraquezas. Aí quando você vê que você tem fraqueza, quando você vê que você tem defeito, quando você vê o erro do outro, você vai gerar dentro de você um coração cheio de misericórdia. Vocês lembram a experiência de Miriam? Miriam expôs Moisés, correto? Aí ela ficou leprosa. Aí o que aconteceu? Ela falou mal de Moisés. E Moisés era um sacerdote, era um homem de Deus. Moisés era uma pessoa que conhecia Deus. Ele passou aqueles 40 anos que ele viveu no deserto, ele passou a conhecer a si mesmo. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma vida como se fosse no deserto, não é isso? Essa pandemia, nós estamos isolados, correto?
você não tem muito convívio com as pessoas, nem com o parente mais próximo seu, você não está conseguindo ter um convívio. Então, é nessa experiência é que você deve aproximar de Deus. Amém? Então, nessa pandemia, essa pandemia tem levado os irmãos a ter mais intimidade com a palavra de Deus. Tem levado os irmãos a invocar mais o nome do Senhor, a andar na luz. Então, quando Moisés viu a situação de Miriam, ela ficou leprosa. Pensa bem, na sua frente, uma pessoa de repente ela fica leprosa. Aí o que Moisés falou com Deus? Moisés não falou com ela assim, não, olha, bem feito, você falou mal de mim. Não, Moisés falou com Deus, ó Deus, rogo que a cures. Que coração cheio de Deus. Então esse é o caminho. Se você quer viver uma vida saudável com a sua esposa, com o seu marido, com os filhos, vamos olhar para Jesus, amém? Quanto mais você olha para Jesus, você vai olhar para as pessoas com um coração cheio de misericórdia. Esse é um homem que anda, é uma mulher que anda no Espírito. Muito rico, não é isso? Então não vamos olhar o defeito dos outros. Aqui fala mais aqui, ó. E se faz mister que ninguém explore as carências do outro, mas as complete. Está vendo? Vamos completar. Você vê que o irmão, a irmã, você vê a carência deles. Não adianta, se você ficar expondo, é pior. Vamos completar. Para falar de suas dificuldades e medos, a pessoa tem de sentir segurança para revelar o que se passa. E o mais importante, cada casal deve buscar a cobertura do sangue redentor de Cristo. Eu já falei antes para vocês. É o sangue, é o remédio para uma vida saudável, familiar, no casamento. Aleluia pelo sangue, amém? Vamos desfrutar o sangue. Apenas Cristo poderia julgar uma pessoa. Mas mesmo sendo santo, sem pecado, Ele não o faz. Antes, Ele compreende. Nós temos que aprender com Cristo. Cristo, Ele compreende, Ele intercede, Ele é misericordioso, Ele é longânimo e estende a mão para perdoar e ajudar. Vamos seguir esse modelo que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Ele viveu aqui na terra, Deus se fez carne e aprendeu o que é ter um viver com empatia, cheio de amor, um intercessor, um misericordioso. Ele é longânimo, ele espera, vamos esperar. Aquele irmão ainda não cresceu em vida, aquela irmã, a esposa está um pouco fraquinha, ou o esposo, vamos depender do Senhor. Amém? O coração de perdoar, e eu preciso ganhar isso, irmãos, irmãs, na minha humanidade. Um coração de perdoar e de ajudar. Vamos ganhar esse coração? Um coração cheio de perdão. Um coração cheio de aquele coração de querer ajudar, não atrapalhar. Amém? Aí para fechar, fala aqui, olha, todo casal tem uma grande escala, até
que não tenham mais vergonha um do outro. Que Deus abençoe o casamento. Você deve, meu irmão, de manhã você já deve amanhecer de manhã, abençoando o seu cônjuge. Passa a abençoar o seu cônjuge. Ele está indo para o trabalho, ele já foi para o trabalho, aí você está orando pelo marido. Passa, abençoa. Lá em Romanos fala que nós devemos abençoar. Abençoar. Abençoar e não amaldiçoar. É sério isso. Quanto mais você abençoa, você está semeando algo que vai voltar para você. Se você abençoa, você vai ser abençoado. Se você amaldiçoa, se você fala mal, se você joga o seu cônjuge para baixo, você vai sofrer a consequência. Amém? O desejo de Deus é que nós dependamos, comemos da árvore da vida. Coma da árvore da vida. Invoca o nome do Senhor. Leia e ora a palavra. Canta bastante, hinos gostosos. Você vai viver no Espírito. Amém? Você vai viver como nós temos recebido a palavra. Você vai viver na eternidade. Você vai viver em outra dimensão. Amém? Gostoso. Você vai viver uma vida cheia de paz. Com o seu cônjuge, com os filhos, com os seus vizinhos, até os cachorrinhos. Quando você não está no Espírito, você afeta até os cachorrinhos. Por isso vamos ter cuidado. Amém? Temos a natureza de Cristo, que é uma natureza elevada. É por essa natureza que nós devemos viver. Nós fomos chamados para viver no Espírito. Temos fraqueza, erramos, mas nós temos o sangue. Não esqueça o sangue de Jesus, seu Filho. Nós vamos precisar do sangue até a volta do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Estou parando por aqui. Quero estar abençoando. Vou orar agora pela família. Quero orar pela sua família. Amém? Orar pela toda a casa. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Uma palavra tão séria. Senhor Jesus, precisamos aprender com o Senhor. O Senhor é aquele perdoador, é aquele que tem um coração de ajuda, de ajudar, de longanimidade. O Senhor é bom, o seu sangue, Senhor, é a saída para nós. Ai de nós, Senhor, se nós não tivéssemos o sangue de Jesus. Senhor Jesus, o sangue de Jesus, seu Filho, já nos purificou lá na eternidade. E hoje no tempo, o Senhor continua nos purificando. Senhor, muito obrigado pelo lar de cada irmão. Oramos por cada família. Aonde tiver o medo, agora nós mandamos o medo embora. Aonde haver preocupação, ansiedade, Senhor, nós mandamos embora agora. Toda desconfiança, nós mandamos embora agora, em nome de Jesus. Libera os lares de cada irmão, de cada família. Muito obrigado, Jesus, por essa noite. Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos. Fica na paz.